Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Tereza. Eu vou contar para vocês mais um pouquinho sobre a minha experiência com os espíritos. Quando eu pedi ajuda, o Irineu me deu a resposta falando que o Dr. Hans iria cuidar de mim. O Dr. Hans veio, cuidou de mim, terminou, se despediu. Ele foi e alguém ficou, e eu não sei quem foi que ficou. Esse alguém falava para mim sobre o que era ser médium, explicava, né, tal. E aí eu estava rezando quando de repente chega uma menininha e começa a brincar e começa. E aí ela fez uma dança muito engraçada. Ela tava, manjar, não sei o que, tá? E brincando assim. No mesmo dia, ela foi, mandou um e-mail por Ineu dizendo que eu tinha aceitado, que estava tudo bem, que ela era minha guardiã e guardiã de mais algumas pessoas que precisam, que não vem ao caso, mas enfim, ela enviou um e-mail para ele. Primeiro, eu não falei nem que sim nem que não, aliás, eu nem sabia quem ela era. E aí ela começou e foi aquela sempre terrível, perguntando todos e muito mais, sabe? E como eu disse, eu tinha parado de tomar o medicamento. Apesar de fazer um bom tempo que eu tinha parado de tomar medicamento, eu ainda estava inchada. Porque acho que é retenção de líquido, sei lá o que. E eu achava que se diminuísse na comida ia desinchar, ia emagrecer, enfim. E ela ia de propósito, tirava um monte de comida assim no meu prato, sabe? É uma coisa muito doida que você não tem controle. Não é você que faz, mas só quem é médium para poder falar. Porque era eu que fazia, mas não era eu, era ela, entendeu? Ela ia, tirava um montão de comida, e era época de fim de ano. Na minha casa costuma se fazer churrasco, mas tradição assim, já faz quem faz arroz, feijão, salada com maionese, faz o churrasco, faz salada de alface, tomate, faz assim, de tudo, e quem quiser comer só churrasco, come. E quem quiser comer arroz, feijão, botar um churrasco ali, tal, né? Almoçar ou jantar faz. E aí ela pegava e enchia aquele pratão enorme. Eu não ia aguentar comer aquilo, gente. Primeiro, porque era demais. Era um prato de pedreiro. Segundo, porque é, eu tava diminuindo a comida para ver se eu perdia os quilos. Aí eu escrevi, eu mandava e-mail pro Irineu reclamando, e ele ficava quieto, e eu ficava com raiva, porque eu não tinha chamado ela, ela tinha vindo, tinha mandado um e-mail para ele dizendo que eu tinha aceitado, que eu não tinha falado nada. E aí ela comia, bebia, não, e o pior que não é ela que comia e bebia, era eu, né? E ela fazia isso comigo. E aí deu uma confusão danada, que vocês não têm noção do que eu passei com essa menina. E aí foi, me acostumei a ela, me adaptei e tal. Ficou, é Isildinho. E ela, né, ela batia o pé, a menina birrenta. O que ela queria era lei. E aí eu mandava ela embora. Vai embora, some. E ela, não vou, eu tenho meus direitos. E aí ela queria ficar mandando e-mails lá pra contar, disse que eu tava maltratando ela, que não sei o quê. Foi uma coisa muito doida, gente. Eu não sabia o que estava acontecendo, quem era ela. Eu não sabia de nada. Diziam que o Emmanuel tinha reencarnado. E o que o Emmanuel estava fazendo ali. E pior, o Emmanuel me disse que ele era aquela pessoa que me tirou lá do... Quando eu era criança, do jardim de flores, que estava todo destruído lá. Ele falou que foi ele quem me tirou e que ele me observava, mas que realmente ele não ia intervir, tanto que ele não intervia na Isildinha aprontando. Mas eu ouvi há muito tempo que o Emmanuel tinha reencarnado, que depois, né, que o último pupilo dele seria o Chico. E o que essa criatura está fazendo aqui? E pior, me observando desde então. E aí eu falava para ele: por que você não defendeu então? Se você estava observando, se isso, se aquilo. E foi uma confusão, gente. Tá sendo uma confusão ainda, porque eu ainda não entendi isso tudo. O Dr. Hans, ele pediu que eu fosse no instituto do Irineu, que até então eu não tinha ido. Eu tinha ido em outros lugares.
fui na São Francisco de Assis, eu fui em outro lugar, e aí quando chegava na hora, ele sempre falava através de mim com o médium, né? Médium incorporado. E aí falava que eu era do instituto dele, que eu não podia trabalhar ali, tanto que eles faziam oferta para eu trabalhar. Ele falava, não, a menina é minha e eu não vou dar para vocês. E aí foi, e aí nesse dia eu fui lá, no Instituto do Irineu. E eu não vou dizer o que aconteceu, mas enfim. Aí eu tive uma briga, ou foi com ele ou foi com a Isildinha, sei que eu briguei. Nós brigamos, quer dizer, eu briguei, eles não brigam com ninguém, né? Eles ficam, ficam rindo até. E aí passou, eu fiquei muito brava, e tivemos uma briga, exatamente por causa do instituto. Que instituto é esse? Que eu sou de lá, que não sei o que, enfim. Né? Aí, o Emmanuel chegou pra mim e falou assim, você lembra quando você era criança? Eu falei, lembro. Ele falou assim, você lembra da primeira vez que eu te vi? Eu falei, não. Aí ele, você lembra do sonho, do jardim destruído? Eu lembro. Então, foi eu quem tirou você de lá. E você lembra o que eu te falei? Eu falei, você disse que eu ia ter que aprender sozinha, que eu ia ter que fazer tudo sozinha, que eu ia ter que crescer, que quando eu tivesse pronta, daí aí eu ia ter que lutar com o demônio, ia ter que vencê-lo sozinha, que você ia observar e que não ia intervir. Ele falou, Eu falei, mas e daí? Eu falei, quem disse pra você que eu tô pronta? Aí ele riu, ele falou assim, então você não queira que as pessoas te ajudem, porque elas não vão te ajudar. Não é que as pessoas não querem te ajudar, é que as pessoas não podem te ajudar e não vão te ajudar. Elas não sabem nem por que elas estão se afastando e por que elas estão fazendo isso. Mas isso está escrito. Eu já te disse quando era criança, eu falei, mas não se faz acordo com criança. Aí ele disse, mas é assim que é. É assim que foi decidido e é assim que será. Eu não disse para você que você já estaria pronta quando isso começasse. Eu falei que a grande turbulência estava por vir. Eu disse que eu ia apenas observar. Eu não ia intervir, porque eu não posso intervir. Não tem como. É você e a pessoa. Aí eu falei, mas quem é essa pessoa? Não queira mais do que aquilo que você tem. As coisas acontecem gradativamente e não como você quer. Você quer resolver os problemas. Só que você não pergunta se aqueles problemas são para serem resolvidos naquela hora, naquele momento, ou se serão resolvidos. Então, não adianta ficar nervosa, porque isso não vai adiantar. Isso só vai dificultar o seu entendimento e a sua evolução. Relaxa, tenta aprender com o outro e consigo mesma se for possível. Aí começou um outro conflito, o religioso. Como assim? Que situação é essa? Que mediunidade é essa? Que me disseram outra coisa. Aí quando foi um dia, eu fui até o centro da cidade, que eu tinha alguma coisa para resolver, eu não lembro o que era. Passamos em frente a uma livraria espírita. Ele disse, vamos entrar. E aí ele falou para a moça, através de mim, ele pediu este livro aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. Ele pediu para a moça, através de mim, este livro aqui, o Livro dos Espíritos, também de Allan Kardec. E ele pediu este livro aqui, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Fiquei surpresa e questionei, mas não me respondeu nada. Quando chegou em casa, ele falou assim, então, chegamos num ponto, cansei, de tanto questionamento, você vai ler. Eu já tinha lido a Bíblia há muito tempo, inteira, mas ele falou, você vai voltar e você vai ler a tua Bíblia de novo.
vai ler ela inteira. E isso faz 1 ano e meio, mais ou menos. Eu tô terminando. Eu estou aqui, ó, da Bíblia. Eu tô em Mateus já. Logo termino. Tô em Mateus, já li ela inteira. Tô em Mateus. E quando eu terminar, eu tenho que voltar a ler de novo. E todos os dias eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo. É para eu ler todos os dias. O outro, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Quando termino o Livro dos Espíritos, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns. Eu perguntei para ele por quê. Não me respondeu. Depois de um certo tempo, quando ele viu, acho que eu estava cumprindo tudo certinho, né? Ele falou assim: se você encontrar nesses livros algo que não tem aqui e algo que não condiz com o que você aprendeu desde criança na tua religião, você pode pegar e jogar no lixo todos esses livros, porque não é de Deus, é do demônio. Mas se você não encontrar nada nesse livro que desabone a Bíblia Sagrada, então é de Deus. E assim foi feito. E eu não encontrei nada. Eu já li nem sei quantas vezes esses livros, porque eu comecei lendo por capítulos. E aí foi indo. Hoje em dia eu leio 2, 3 páginas de cada. E nunca encontrei nada que desabone. Ele me disse que não há nada de errado nas religiões. E que quando chegamos lá, Deus não pergunta que religião você pertence, mas sim o que você fez. Ele falou que quando você chegar lá, não vai perguntar você é católica, você foi católica, você passou por isso, não. O que você fez? O que você fez? É isso que você vai explicar lá em cima. E é por isso que nós, espíritos, somos responsáveis, porque isso será cobrado de você e, consequentemente, de quem passou isso para você. Por isso a nossa responsabilidade de te dar o livre-arbítrio para escolher. E foi assim. E foi com esse intuito. Primeiro, para eu ver se algo nesses livros não batiam com a Bíblia. E eu tenho mais para comprar referente a isso e seguir em frente. É isso aí. Não é um bicho de 7 cabeças, exceto quando você é mente fechada como eu era. E eu aprendi a duras penas. E muitas vezes eles me deixaram sozinha com espíritos zombeteiros. E eu tinha que correr atrás, pedir ajuda. E eles só ajudam se você pedir ajuda. Eles te dão livre-arbítrio. Se você não quiser ajuda, porque que nem eu questionava eles, eu falava assim: que espécie de anjo de guarda, de espírito de luz são vocês? Se vocês são espírito de luz, vocês têm que defender as pessoas independente disso. Eu falo: não, senhora. Se a pessoa tem livre-arbítrio, se a pessoa quer e pede, nós ajudamos. Se a pessoa é rebelde como você, que ficava brigando com os zombeteiros, brigando com os espíritos de trevas, ao invés de buscar a luz para afastá-los, a gente deixa. A hora que você cansou, a hora que você viu, não posso mais, tô fraca, tô caída, tô desmaiada, aí você pediu e nós viemos. É simples assim. É a pessoa que escolhe estar no buraco ou sair dele. E se você escolheu sair, parabéns para você. E aí eles me explicaram várias outras coisas. Eu estou aprendendo aos poucos. E por incrível que pareça, eles falaram que eles também aprendem comigo. Eles aprendem no dia após dia com a gente. Da mesma forma que nós aprendemos que eles não são superiores a nós, da mesma forma que nós não somos superiores a eles. Porque a partir do momento que há uma troca, há respeito, tolerância e aprendizagem. E a aprendizagem nada mais é que evoluir cada vez mais. Outro dia eu conto mais coisas para vocês sobre como aconteceu comigo e como está acontecendo, para que vocês saibam que não é um bicho de 7 cabeças, somos nós que fazemos parecer um bicho de 7 cabeças para fugirmos da sociedade, para fugirmos do padrão que a sociedade impõe. Nasci, cresci sabendo que é assim, então agora vai mudar por quê?
Vai mudar porque precisa ser mudado. Vai mudar porque tem que quebrar um paradigma e começar outro. E é assim que funciona. Se você gostou desse post, curta, comente, divulgue em suas redes sociais e inscreva-se no canal. Um grande beijo, gratidão por estar aqui e até a próxima. Tchau!